Você sente que o seu negócio digital está crescendo, mas ao mesmo tempo parece que você está construindo tudo sobre um castelo de areia? Você tem resultado, tem aluno, tem método, mas te falta estrutura. E eu vou te falar, não é só você. Mais de 90% dos infoprodutores fracassam no primeiro ano. E o problema não é a copy, não é o tráfego, não é o funil de vendas. O grande problema é a base jurídica frágil. Se você é mentor aqui no digital e ainda improvisa em contratos, e conta com a sorte em parcerias, simplesmente ignora alguns termos legais, esse vídeo vai ser um divisor de águas para que você consiga realmente escalar com segurança e com previsibilidade o seu negócio aqui no digital. A grande verdade é que tem muito mentor bom crescendo do jeito errado. E você não está sozinho nessa. Diariamente eu atendo muitos mentores bons que já faturam 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, mas que ainda tem medo de fechar parcerias, de lidar com reclamações de alunos, de não saber o que fazer quando tem ali o conteúdo deles plagiado, copiado. São mentores que, assim como você, tem medo de fechar uma parceria e lá na frente ser passado para trás. Tem medo do aluno sair falando mal ali do método porque não entendeu o contrato. Sabe o que é o pior disso? É que essas pessoas, e você pode estar passando por isso também, passa a duvidar de si mesmo, passa a duvidar da sua capacidade, passa a duvidar do método que ensina e aí acaba acreditando que não são profissionais de verdade. Mas a real é que o problema não está no seu método, o problema está na falta de blindagem jurídica. Então vamos aos principais erros que fazem verdadeiramente com que você se sinta assim. E aí no final desse vídeo eu vou te falar como que você consegue eliminar esses erros, esses gargalos aí do seu negócio. O primeiro erro é usar contratos genéricos. E não é por mal, às vezes você pega esse contrato ali do seu mentor, ou você acha esse contrato no Google, ou até mesmo compra aqueles packs de contratos que vende ali no Facebook direto. Eu recebo anúncio sobre isso, né? E você também provavelmente recebe. O grande problema não é usar o modelo de contrato, é usar o modelo de contrato que não se adequa ao seu negócio, que não adequa aos entregáveis da sua mentoria, às garantias que você oferece. Porque esse contrato que você usou como modelo foi pensado para outro cenário, para outras necessidades, para outros entregáveis, para outro modelo de negócio. E aí o que acontece na prática? O seu aluno pede o reembolso, você não concede e o contrato ele não te resguarda quanto a isso. Ou o mentorado, ele aciona uma garantia que você deu ali na call de vendas e quando você vai olhar no contrato, não existe nada falando sobre isso, ou tá falando sobre isso, mas de uma forma muito genérica que não te resguarda juridicamente. E no final das contas, ou você reembolsa o aluno ou ainda toma um processo por conta disso, o que vai te gastar muito tempo, muito dinheiro e muita energia mental, porque um processo não é fácil lidar. O segundo grande principal erro é não formalizar parcerias. Coprodução, afiliação, aquele gestor de tráfego que entra no projeto pelo resultado, pelo percentual do faturamento e aí no final ele acaba não entregando ou entregando meia boca aquele serviço que ele se comprometeu e você fica literalmente a ver navios. Eu tô rindo porque essa situação é cômico, né? Às vezes a gente se pergunta, né, como que uma pessoa faz uma parceria de um negócio que fatura 20, 30, 40 mil reais por mês e não formaliza um mínimo contrato para prever ali qual que vai ser o percentual, qual que vai ser a obrigação daquela outra parte, quem que vai ficar responsável por tributo, de quem é o método, de quem é a lista de e-mails, de quem é a lista de clientes ali efetivamente ativos dentro da empresa. Todas essas nuances, se não tiver previsto em um contrato, infelizmente, abre margens para interpretações, abre margem para discussões extrajudiciais ou judiciais que pode te demandar muita energia, muito tempo, muito dinheiro que você poderia evitar simplesmente com um contrato dessa parceria ali no início. Então, para você ter uma ideia, eu já vi coprodutor que pulou fora no meio do lançamento, deixou a especialista que era minha cliente a ver navios, de mãos abanando, tipo, se vira, lida com seus alunos, lida com os CPLs e
eu tô indo embora, não tenho condição mental de continuar nesse lançamento. Qual que foi o resultado? Ela perdeu o dinheiro que investiu em tráfego, perdeu o dinheiro que pagou para o coprodutor e foi tudo um fracasso daí para ali. Ela custou reerguer o negócio dela novamente. O terceiro erro, e esse eu vejo diariamente nas redes sociais, é não proteger imagem e método. E o que isso significa? Eu vejo muito mentor postando ali o depoimento do aluno, o aluno chorando na live, o aluno chorando em depoimento em vídeo, para usar como prova social. E isso é ótimo, prova social é ótimo porque ele comprova que o seu método realmente funciona. Mas o grande problema é quando você faz isso sem a autorização formal do direito de uso de imagem pelo seu mentorado, pelo seu aluno, pelo seu cliente. E aí, eu sinto muito em te dizer, mas basta um pedido, caso você tenha feito isso sem autorização formal, para que você precise tirar do ar e até mesmo, e aí vai depender do seu aluno, do fit que ele tem com você pagar uma indenização pelo uso indevido de imagem. Sim, porque se você não teve autorização formal, o uso da imagem é indevido. E o grande problema aqui é que você não perde só um vídeo, você perde a sua credibilidade. Outro erro muito comum é prometer resultados sem nenhum respaldo. O que significa isso, Larissa? Prometo que você vai fazer R$7.000 em 30 dias. Eu já vi muito mentorado processando o mentor por conta dessas promessas que não estão previstas no contrato. Qual que é a nuance? Os meus clientes que são mentores, eles dão essas garantias, mas qual que é a grande nuance? Que ali no contrato, e você precisa ter um contrato personalizado para isso, é que nesse contrato você precisa descrever expressamente que o mentorado ele vai se comprometer a aplicar o método, ele vai se comprometer a seguir todos os passos que você orientou ele, e ele precisa comprovar isso documentalmente. Você precisa prever no contrato quanto tempo você tem para fazer esse reembolso, quanto tempo você tem para analisar os documentos. Inclusive, na documentação, se tiver condicionado a um faturamento, por exemplo, o seu mentorado ele precisa te mandar os relatórios de faturamento dele, porque senão como que você simplesmente vai ouvir lá, você vai receber o pedido de solicitação? Ah, fulano, não tive resultado com o seu método. Tá bom, cadê os demonstrativos do seu faturamento de antes e depois da mentoria? Ah, não tem? Né? Então, é preciso entender essas nuances, é preciso que todas as suas garantias tenham respaldo. Porque, além de garantir essa formalização dessa garantia, isso garante a sua credibilidade no mercado. Eu já vi, e cliente meu já fez isso, deixar de fechar contrato porque o contrato estava mal redigido e que claramente era um contrato ali de internet genérico, sem nenhuma aplicabilidade prática para aquela relação jurídica que estava sendo feita. E por fim, mas não menos importante, um dos principais erros que eu identifico e que não é por mal, né, que você deixa de fazer isso, mas é falta de registro de método, falta de registro da sua marca, da sua metodologia, do seu mecanismo único. Eu já vi mentor precisar trocar todo o mecanismo único, o nome, e aí quando a gente fala em nome, né, existe um ecossistema ali que foi criado com base naquele nome. Ter que trocar tudo isso, logo, nome, anúncios, página de vendas, proposta comercial, tudo isso porque quando se preocupou em registrar o nome da marca, o nome do método, esse nome já estava registrado. E para o INPI, né, que é o órgão responsável pelos registros de marca, vale quem fez o pedido primeiro, ou seja, aquela pessoa que fez o pedido de registro antes dele é quem tinha o direito. Dá para discutir? Dá para discutir, mas isso vai te gastar muito tempo, isso vai te exigir muito dinheiro, isso vai te exigir uma energia e tem o risco, né? O INPI pode ou não ser ao seu favor, ele pode muito bem ser a favor da outra pessoa. É um cenário delicado para a gente trazer certeza. Agora, quando você registra primeiro, a gente tem uma certeza, a gente tem uma garantia. Entende como é diferente?
quando você olha para o seu negócio como realmente um profissional, um empresário, um mentor que é empresário e não como um amador, você tem um negócio que transforma vidas, mas ainda está vulnerável. Escalar sem estrutura jurídica é tipo acelerar um Porsche, só que ele está sem freio. E o que separa um mentor sério de um amador não é só a entrega, é uma estrutura jurídica por trás dessa entrega. A decisão agora é sua. Você vai continuar improvisando ou você vai agir como um empresário digital de verdade. Se você quer corrigir esses gargalos aí do seu negócio com uma estrutura jurídica que realmente garanta que a sua operação vai rodar sem riscos, sem juridiquês, sem enrolação, clica no link aqui da descrição que eu tenho uma proposta que vai te ajudar a resolver esses problemas.